Bem, vamos falar agora um pouquinho sobre a crise prisional. Nós estamos vivendo já há alguns anos a crise no sistema prisional de uma maneira geral, nos estados, com o agravamento dessa crise nas últimas semanas, sobretudo pelo que aconteceu lá em Manaus e também em Roraima. Mas, diante de tantos exemplos negativos, tem um estado que está se destacando no combate à criminalidade e no combate ao fortalecimento das facções criminosas no sistema prisional. É o estado do Espírito Santo. Nós vamos conversar agora com o secretário de Justiça do Espírito Santo, secretário estadual de Justiça, Wallace Pontes. Delegado Wallace Pontes, bom dia. Bom dia, Daniel. Muito obrigado por nos atender. Qual é a fórmula no Espírito Santo para reverter uma situação muito difícil dos últimos 5 anos no sistema prisional para um sistema que hoje não registra mortes e tem, digamos assim, o poder das facções criminosas controlado? Daniel, não tem fórmula mágica. Tem, na realidade, um conjunto de atuações, conjunto de ações do Estado que permitem um sistema um tanto quanto equilibrado que nós estamos vivendo atualmente. O sistema prisional é, por sua própria natureza, um sistema repleto de tensões. O que o Estado tem que fazer é prover as atenções mínimas, básicas para os presos. No caso especificamente do Estado do Espírito Santo, nós passamos por uma situação muito difícil há uns 10, 12 anos atrás. Talvez até em decorrência dessa situação difícil, o Estado tenha iniciado essa caminhada na retomada da construção do sistema prisional um pouco antes dos demais estados. Naquela época, nós edificamos e reformamos 26 unidades prisionais. Nós remodelamos todo o parque prisional do Estado do Espírito Santo. Nós acabamos com aquela antiga concepção, aquela arquitetura prisional arcaica das cadeias, dos sistemas prisionais. Construímos uma arquitetura moderna que tem permitido a implementação de políticas públicas dentro desses espaços prisionais. Quantos presos vocês têm no sistema prisional do Espírito Santo? Atualmente nós estamos com 19.700 presos. E quantas cadeias? Nós temos 35 unidades. 35 unidades. Qual é o custo de um preso aí no Espírito Santo, secretário? O custo mensal? Rosane, bom dia. Bom dia. Toda vez que a gente fala em precificação, é muito complexo essa conta, e eu vou explicar por quê. Cada preso, em cada regime, ele demanda uma arquitetura prisional, um espaço prisional diferenciado. Um preso do regime fechado, ele tem que ficar constantemente recluso dentro daquele ambiente, que por essa própria natureza tem que ter espaços diferenciados. Além do que, pela sua própria periculosidade, há necessidade de artefatos de segurança, dispositivos de segurança, que tornam essa unidade o custo desse preso bem mais caro. Mas para fazer uma conta mais fácil, para que o ouvinte possa entender, se nós pegarmos todo o custo, todo o orçamento da Secretaria de Justiça, acrescido com os salários que gastamos com os servidores, divididos pelo número de presos, que altera ao longo do ano, mas que nós temos dividindo por uma média, nós chegaremos no Estado do Espírito Santo em torno de R$ 1.750 por preso mês. Eu lhe fiz essa pergunta porque a gente vem trabalhando ultimamente com esse número que se pagava lá no Amazonas para a empresa terceirizada, que dava quase R$ 5.000 por preso. Mas, secretário, eu queria lhe perguntar sobre o trabalho, porque esse é um ponto que me parece faz toda a diferença entre o sistema prisional do Espírito Santo e o sistema falido do resto do Brasil. Como é que é a preparação dos presos, a ressocialização dos presos, que muita gente acredita que é impossível, mas vocês provaram que é possível? Não, é possível sim, Rosane, é possível sim. Na realidade, é como eu disse para o Daniel ainda há pouco, trata-se de um conjunto de ações. Cabe ao Estado atender as exigências básicas, as satisfações básicas previstas em lei. A primeira delas, assistência material. É muito importante que não entre uma agulha dentro do sistema prisional que não tenha sido fornecido pelo Estado. O Espírito Santo, há muitos anos, impediu qualquer entrada de objeto que não seja fornecido pelo Estado. Ou seja, não existe mais aquela história dos malotes, onde a família leva alimentos, víveres e atende essas demandas básicas do preso. Aqui no Rio Grande do Sul, só para o senhor ter uma ideia, não tem presídio que possibilite ou que dê para o preso, por exemplo, só um exemplo, papel higiênico. Para você ver. Essa é a Aí no Espírito Santo não entra nada.
Aqui no Espírito Santo há muitos anos não entra nada. Eu vou dizer para você o que é atenção material, para que vocês entendam. Atenção material é fornecimento de pasta de dente, escova de dente, shampoo, desodorante, absorvente, papel higiênico, uniforme, lençol, uniforme para frio. Essas são as atenções básicas materiais. Temos que também atentar para as atenções às necessidades de saúde. O preso tem que ter em cada unidade prisional uma equipe de saúde que aplique as mesmas políticas públicas de saúde para o lado de fora, também nós temos internamente. Nós temos uma campanha de vacinação, nós temos uma campanha de tratamento de qualquer enfermidade, ele tem que ser estendido à comunidade aprisionada também. Da mesma forma, nós temos atenção à educação. O Estado do Espírito Santo, ao conceber unidades modernas, uma nova arquitetura prisional, passou a conceber dentro dessas unidades espaço para ensino, espaço para saúde, espaço para convivências, ou seja, sem a existência desses espaços, não havia como o Estado levar a educação. Hoje um preso pode receber o seu alvará a qualquer dia do ano, que no dia seguinte ele está matriculado na rede pública de ensino. Ou seja, há que ter essa atenção do Estado. Saúde, educação, assistência básica, assistência jurídica e assistência religiosa. Isso é possível hoje porque nós gastamos, a sociedade capixaba gastou R$500 bilhão em recursos próprios há cerca de 10 anos atrás. Ou seja, isso hoje começa a dar alguns resultados. Mas não estamos falando só nessa atenção. É muito importante que qualifiquemos o sistema prisional. O Estado do Espírito Santo começou a qualificar a porta de entrada quando aderiu à iniciativa do Poder do Judiciário das audiências de custódia. Nós somos o segundo no país a aderir, atrás apenas de São Paulo. Antenados que estamos em todas as novidades, em todas as alterações positivas que temos para dentro do sistema prisional. Hoje, no sistema prisional capixaba, entra quem tem que entrar. Isso nós reduzimos a quantidade de pessoas que estavam na porta de... E secretário, é a Carolina agora que fala com o senhor. Bom dia. Bom dia, Carolina. Vocês conseguiram também controlar o que tem que entrar, porque um dos principais problemas hoje nos presídios em todo o Brasil é a entrada, por exemplo, de celular. Isso sem falar em armas e drogas. Mas a entrada de celular. Como é que vocês, se é que conseguiram já resolver isso, resolveram essa questão da entrada do celular e aí, a partir da entrada do celular, do comando do bandido que está dentro da cadeia para o que acontece fora da prisão? Carolina, você tocou num ponto essencial. Na verdade, você não consegue impedir de todo de entrar objetos proibidos. O que se tem que fazer é uma atenção redobrada, cotidiana, para que esses objetos não entrem. Uma unidade onde você permite a entrada, por exemplo, de malotes, você abre uma fragilidade muito grande para, no meio desses objetos, estarem sendo introduzidos objetos ilícitos. Com isso, só segurando a entrada de malote, eu creio que nós temos resolvido 99% do problema, mas você ainda não resolve aquela pessoa que tenta adentrar no sistema com objetos ilícitos. Diariamente nós apreendemos nas revistas objetos ilícitos que tentam ser introduzidos dentro do presídio, mas também diariamente nós fazemos revistas nessas unidades. Sempre que a nosso serviço de inteligência aponta algo suspeito, uma revista excepcional é ordenada. O senhor tem bloqueador, secretário? O senhor tem bloqueador dos sinais do sinal de celular em torno dos presídios? Nós temos bloqueador de celular, sim, mas não vejo a necessidade deles estarem em todos. Os recursos são escassos e nós temos que otimizar a sua utilização. Uma unidade de baixa segurança, como por exemplo uma unidade de semiaberto, na qual os presos têm, boa parte deles, o direito de saírem de manhã para trabalhar e retornarem ao final do dia, não demanda, por exemplo, ao meu ver, a priori, a instalação desse artefato tecnológico. Assim sendo, nós temos sim esses dispositivos instalados, mas nas unidades de segurança máxima. E também instalamos, eventualmente, em unidades de segurança média ou mínima, mas somente quando há a necessidade, sob pena de desperdiçarmos os poucos recursos que temos. Secretário, para a gente encerrar, esse quadro que o senhor nos descreve, de que forma essa organização do sistema prisional se reflete do lado de fora, nos índices de criminalidade?
Olha, não tenho a menor dúvida. Se eu tivesse apenas R$1.000 para investir na segurança pública, eu começaria pelo sistema prisional. Não se pode investir maciçamente na polícia, na organização do Poder Judiciário, enfim, na melhoria do sistema penal como um todo, se você esquecer do sistema prisional. Feito todo esse trabalho custoso e extremamente capacitado que o Estado vem melhorando na sua segurança pública, esse cidadão ele é recolhido num sistema onde ele vai passar 5, 10, 15 anos. É essa hora que você tem que ter uma atenção maior. Se você não der atenção naquele momento, todo o investimento que você fez atrás, você perdeu. Porque ele vai continuar com controle do crime, vai continuar imiscuído dentro desse universo criminoso e o Estado absolutamente não avançou nada. Secretário, muito obrigado pela sua atenção nessa manhã, bom trabalho e parabéns pelas iniciativas que estão sendo tomadas aí no Espírito Santo. Muito obrigado pela Rádio Gaúcha, pela oportunidade de a gente mostrar um pouquinho o que o Estado do Espírito Santo vem fazendo nessa área. Perfeito, muito obrigado. Secretário Wallace Pontes, eu falo delegado porque ele é delegado da Polícia Federal, cedido para ser secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo.